Nesse momento, eu tenho a honra de convidar o professor Marcos Paulo Belançon, que realizará a palestra de abertura dessa temporada. O professor Marcos Paulo Belançon é graduado, mestre e doutor em Física pela Universidade Estadual de Maringá. Realizou o doutorado de sanduíche no exterior na cidade de Lyon, na França. Além disso, realizou estágio pós-doutorado na Unicamp e também na Université Pierre-Marie Curie, em Paris. Atualmente é professor na UTFPR, no campus de Pato Branco, trabalhando com materiais ópticos e suas aplicações. O tópico do seminário de hoje é Energia, lições da física básica para futuros engenheiros e presidentes, que é um título muito chamativo e interessante. Então, é uma grande satisfação apresentar Marcos Paulo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Parabéns, pessoal, pela iniciativa. Obrigado pelo convite. Obrigado vocês por vierem participar dessa discussão. O tema, é claro que é intencional ser um pouco chamativo, mas não é que eu estou buscando audiência para mim, é que eu acho que o tema é importante mesmo. E a UTFPR, sobretudo, é uma faculdade que metade dos alunos, pelo menos, fazem engenharia, então, de uma maneira direta, esse assunto vai estar bem correlacionado com o trabalho de vocês. E antes que alguém me acuse de plágio, alguma coisa assim, né, essa ideia de colocar o presidentes aqui, né, teve até outros professores já comentaram comigo de onde que veio aquilo. Eu li um livro há uns 3 anos do professor Richard Miller, da Universidade de Chicago, e ele dá aula de física para o curso de administração e direito lá. E ele escreveu um livro que chama Física para Futuros Presidentes, que eu altamente recomendo. Então, de certa forma, é baseado nesse tipo de trabalho que eu montei essa discussão aqui. Energia é uma coisa bastante abstrata para a gente tentar definir, né? Eu digo, se você for explicar o que é uma cadeira, é bem mais fácil do que explicar o que é energia. Mas, para a nossa discussão aqui, convém, na verdade, mais do que ficar discutindo o que é energia propriamente dito, em falar que é uma quantidade que nos interessa. Nessa foto aqui, esse cara aqui é o Robert, ele tem 75 centímetros de circunferência em cada coxa, e ele é campeão olímpico de velocidade com bicicleta. E ele consegue, usando uma bicicleta acoplada num gerador, produzir uns 700 watts de eletricidade por cerca de 1 minuto e meio. Tem esse vídeo no YouTube, se alguém quiser ver, o desafio da torradeira em inglês. Desculpa. Então, um Robert, que é uma pessoa muito treinada, é uma potência de 700 watts. Potência não é energia, né? É capacidade de produzir energia, nesse caso. E nesse 1 minuto e meio, ele consegue fazer uma torrada, uma fatia de pão de forma torrada, e para fazer isso, ele produziu realizou um trabalho de cerca de 0,021 kWh. KWh é aquilo que a gente paga 80 centavos para cada kWh na Copel. Né? Então, assim, ele realizou pouquíssimo trabalho, se for falar em termos energéticos. E isso já serve para fazer uma comparação interessante. Se vocês viram Black Mirror, tem um episódio em que, basicamente, um número enorme de pessoas trabalha pedalando para gerar energia para os mais ricos, alguma coisa desse tipo. E de vez em quando o cinema usa alguma ideia desse tipo, né? Para quem é um pouco mais velho, acho que só nossos professores aqui, basicamente. Nos anos 90, né, fez sucesso o filme Matrix, que é nessa foto aqui, onde as máquinas tinham se rebelado contra os humanos e haviam fazendas de seres humanos e a gente tinha tampado o sol e eles usavam energia da gente para fazer tudo que as máquinas precisavam fazer, né? E isso é impossível. Porque a gente consome mais ou menos 3 kWh de energia por dia
e a gente só consegue realizar 0,5 kWh de trabalho. É claro que se você pegar um atleta olímpico, ele pode conseguir fazer mais do que isso por alguns dias, semanas talvez, mas na média você não vai conseguir fugir disso. Então, se você pegar a humanidade inteira e colocar para pedalar, no máximo o que você vai conseguir, eu estimei que é alguma coisa da ordem de 1 terawatt-hora em um ano, que é 1% do que a Itaipu produz. Então, isso para ilustrar, assim, sem discutir o que é energia, né, a gente usa muita energia e a nossa capacidade de produzir é bem pequena, então a gente tem que pegar energia de outro lugar. E aqui em Medianeira a gente está bem perto da Itaipu, todo mundo conhece, vários devem ter visitado lá já. E todo mundo sabe também que no Brasil hidroelétrica é uma fonte de energia bastante importante. E talvez por ficar tão perto da Itaipu, a gente não dá o valor talvez que deveria em o que significa a Itaipu. Então o lago tem cerca de 170 quilômetros de comprimento, né, que é a distância de Foz até Guaíra, mais de 1.000 quilômetros quadrados de área. E esses dados estão no site da Itaipu, né? O volume do lago é de cerca de 29 bilhões de metros cúbicos e o fluxo médio do rio Paraná, anualizado, né, dá 11.600 metros cúbicos por segundo, que é um mundo de água que a gente usa lá em Itaipu para produzir uma potência média de 10.000 megawatts. E vocês já devem ter ouvido falar também que existem hidrelétricas maiores do que a Itaipu já. Essa aqui é uma foto da hidrelétrica de Três Gargantas. A potência nominal da Itaipu é 14.000 megawatts. A dessa aqui é 18. E a China deve acabar de construir em 2021 uma segunda usina que tem 16.000 megawatts. Então, se você for medir por potência nominal, essa vai ser a segunda maior do mundo e a Itaipu a terceira. Mas mesmo assim, nenhuma das duas produz mais energia do que a Itaipu. A Itaipu é bastante eficiente, é meio fácil mostrar isso, eu vou tentar fazer isso agora. Porque a grosso modo, o que interessa na Itaipu, ou em qualquer hidrelétrica, é a altura útil da barragem. Eu não tenho certeza se é isso que eu rabisquei aqui para tentar ilustrar, mas vai ser alguma coisa parecida com isso. Então é a diferença entre o nível da água aqui atrás da barragem e da água aqui, que dá cerca de 120 metros, né? A barragem tem mais do que isso de altura. E aí tem uma expressão de Física 1, que a maioria vai lembrar de ter visto ela ainda no ensino médio, que é energia potencial igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. E aí se você fizer uma conta de canto de caderno, que é mais ou menos essa aí, então suponha que você pegue 1 tonelada de água, pode arredondar a gravidade para 10, a energia potencial desse volume de água dá mais ou menos 1.200.000 joules. Isso é 1/3 de 1 kWh. E se você pegar o fluxo médio do rio, que eu falei anteriormente, e a potência média, quer dizer que, em média, a Itaipu com 1 metro cúbico, ela produz 0,86 milhões, 0,86 megajoules. Então quer dizer que da energia disponível, que era 1,2, a Itaipu consegue transformar 70% em eletricidade. E isso é bastante alto para qualquer parâmetro que você procurar com qualquer outra fonte de energia. Mas só isso não explicaria por que a Itaipu gera tanta energia. O lago também é importante. Então, se você usar a mesma expressão, coloca aqui a massa do lago, 29 mil bilhões de quilos de água, a gravidade igual a 10, e aí eu estou fazendo uma aproximação, que é supor que a água do lago, ao invés de estar a 120, na média a água está a 60. Que é uma aproximação bem grosseira, mas serve para ilustrar o meu ponto.
Então a quantidade de energia que você tem na Itaipu, no lago da Itaipu, dá cerca de 17.400 terajoules, que para você, terajoule, a gente não tem muito parâmetro para saber se isso é muito ou pouco, mas isso é mais ou menos 20 dias da Itaipu ligada. Então, teoricamente, se você fizer parar de entrar água na bacia do Rio Paraná, fazer os rios pararem de encher o lago, a Itaipu pode continuar funcionando por 20 dias. Isso é outra coisa que é bastante impressionante, e é a geografia da região que possibilitou isso, né? E uma outra maneira de comparar é comparar com a bomba de Hiroshima, que ela liberou 65 terajoules quando detonada. Então quer dizer que o volume do lago de Itaipu contém em energia mecânica mais ou menos o equivalente a umas 200 bombas de Hiroshima, 250 bombas de Hiroshima. Isso aqui era a bomba de Hiroshima. Eu diria que essa foto está até meio perto do tamanho real, assim, não era muito maior do que isso. E aí, já que eu fiz essa comparação com uma bomba atômica, o que tem de tão especial numa bomba atômica, né? Convém a gente pensar sobre isso. Então, a primeira coisa a constatar é que aqui você não tem, isso aqui tudo não é combustível nuclear. O combustível da bomba de Hiroshima era apenas 1 quilo. Que, como a densidade daquele combustível é muito alta, aquilo é mais ou menos uma latinha de refrigerante em volume de combustível. Então, 250 latas daquela, que basicamente cabe no porta-mala de um Uno, tem tanta energia quanto o lago de Itaipu. Então, isso é uma diferença fundamental entre energia nuclear e energia hidrelétrica. Só que nem tudo vem de graça, né? Então, quando vocês forem fazer Física 2, quem não fez ainda, e quem já fez talvez lembre, que você tem um problema para succionar a água, né? Um problema, uma limitação que a natureza impôs, né? Então você não consegue sugar a água por muito mais do que 7 ou 8 metros. É mais ou menos o limite de altura que a bomba tem que estar do rio. Então isso aqui são os 2 reatores nucleares da Argentina, que ficam nas margens do Rio Paraná, a uns 50 quilômetros ao norte-noroeste de Buenos Aires. E eu queria mostrar aqui, acho que vai dar para ver razoavelmente bem, tem um morro aqui. Esse morro é artificial. E é bem plana a região em volta, né? Então se estima que uma vez a cada alguns séculos, o Rio Paraná vai subir quase 10 metros aqui na região onde está essa usina. E é por isso que fizeram esse morro aqui. Só que aí o morro tem 20, para garantir que a água não vai atingir os reatores se um dia acontecer isso. E aí a casa de bomba, a casa de máquina que puxa a água para esfriar o reator está aqui embaixo. Então tem uns 3 anos que o pessoal refez os cálculos para chegar a essa conclusão que eu estou mostrando aqui agora e decidiu fazer uma outra casa de máquinas de segurança um pouco mais alta, porque se o rio subir, ele vai destruir essa primeira. E você precisa de um monte de água para conseguir manter um reator ligado. Para quem já viu, tem curiosidade, talvez tenha visto, qualquer reator nuclear vai estar bem perto de um rio, em geral de um rio grande, ou do oceano, né? E isso também dá para entender por causa de uma expressão de Física 2, que eu esbocei aqui, né? Que é a eficiência de Carnot para uma máquina térmica. Porque numa máquina térmica, como um reator, você vai produzir calor para girar uma turbina que vai gerar eletricidade. E basicamente, isso aqui diz que o limite teórico para a eficiência de uma máquina dessa depende da temperatura. Quanto mais quente você conseguir colocar a temperatura lá dentro, maior a sua chance de ter boa eficiência. Uma eficiência, digamos, que fosse comparável com a Itaipu, ia requerer que os reatores suportassem uma temperaturas muito mais altas durante o funcionamento.
E aí quando você faz essa conta para um reator comercial, isso aqui dá apenas uns 30%. Então significa que para cada unidade de energia gerada, você tem 2 de calor dentro dessa máquina. Então eu fiz uma estimativa grosseira de novo, né? Como em geral os reatores têm 1 gigawatt, e se você vai usar um rio para esfriar o reator, você não quer esquentar muito a água do rio, né? Porque isso ia ter um impacto ambiental óbvio. Então eu fiz uma estimativa que se você quiser aumentar a água em no máximo 1 grau, você precisa de 250 toneladas por segundo de água para cada reator. Então, um rio do tamanho do Rio Iguaçu é o suficiente para resfriar cerca de meia dúzia de reatores nucleares. E é claro que, quando o reator é desligado, a potência dele diminui. Só que ela não vai a zero. E esse é um dos problemas que fez a gente passar por vários acidentes nucleares, alguns recentes, né, como o de Fukushima. Então, ao mesmo tempo que a energia nuclear tem uma coisa muito boa, que é muita energia num lugar só, é uma fonte rica, ela também traz um perigo inerente com aquilo. No meio dessas duas coisas, a gente tem uma outra fonte de energia que a gente usa bastante. Por que não passou? Que é o petróleo. Mas essa foto, mais especificamente, é de um campo para estocar petróleo que tem do lado de refinaria, principalmente nos Estados Unidos. Porque depois da crise do petróleo nos anos 70, eles perceberam que eles precisavam garantir que o petróleo não ia faltar se houvesse algum conflito. Então os Estados Unidos têm uma capacidade de estocar petróleo cru do lado das refinarias, que é de 700 milhões de barris de petróleo. Um barril de petróleo tem 159 litros, em energia são 5,8 gigajoules. Então eu fiz uma comparação de que essa reserva de petróleo americana tem mais ou menos o mesmo tanto de energia que 200 lagos de Itaipu. E isso dá para os Estados Unidos manter basicamente a rede de transporte funcionando por 20 dias. Algo entre 20 dias e um mês. E aqui no Brasil, todo mundo sabe, né, a gente tem a Petrobras produzindo petróleo para a gente. São produzidos cerca de 2,5 milhões de barris por dia. E se você converter isso aqui para energia, você vai descobrir que a potência da Petrobras, se fosse tentar fazer uma comparação com watt, é mais ou menos equivalente a 15, 16 Itaipus. Então, o que eu quero dizer com isso é que substituir alguma coisa como a Petrobras por energia renovável significa alguma coisa como construir 10 novas usinas como a de Itaipu, para o caso do Brasil apenas. E é claro que a gente tem outras fontes de energia que pode explorar, eu vou citar mais uma, que é a ideia que eu peguei na internet isso aí, né, de fazer uma Ventobras. Porque mais ou menos tem gente no mundo, políticos importantes, inclusive nos Estados Unidos agora, falando do novo Green Deal, Green New Deal, né? New Deal foi o programa famoso lá para desenvolver a economia do país no passado. E às vezes eu acho que o pessoal que fala algumas coisas sobre isso, apesar de ter razão em algumas coisas, eles esquecem de outras que têm a ver com física básica. A primeira é que os geradores eólicos que estão instalando agora são enormes. Nessa foto aqui, isso aqui embaixo são containers. Então o diâmetro desse negócio aqui dá 15, 20 metros. E cada uma dessas pás tem quase 100 de comprimento. Isso é uma eólica que tem 8 megawatts de potência. Lembrem que a Itaipu tem 10 mil na média. E é particularmente interessante
Eu descobri isso aqui tem, sei lá, 1 ano. E quando eu falo isso para as pessoas, quase todo mundo fica tão surpreso quanto eu fiquei. Você tem que parar uma eólica a cada alguns meses para fazer um polimento com uma esmerilhadeira aqui, lá na ponta dela, arrancar a casca e colocar uma casca nova. E isso acontece por causa de uma coisa que não é nem física isso aqui, né? Para uma pá de 100 metros, essa circunferência tem 600. Então, se a eólica estiver girando a 5 rotações por minuto, significa que a ponta dela está a 200 km por hora, 180. E em condições normais de operação, dependendo da eólica, se está no mar, onde é, em algumas situações essa velocidade chega perto dos 400 km por hora. Então você tem que monitorar toda aquela estrutura, porque se começa a estragar uma das pontas, não estragar do mesmo jeito que as outras duas, aí ela começa a torcer, ela começa a jogar, igual para quem dirige aí, já dirigiu um carro com problema de balanceamento, acontece a mesma coisa. Então você tem que parar a eólica para ir lá arrumar. Então isso só para ilustrar uma coisa que é razoavelmente trivial de perceber e que, em geral, as pessoas não consideram isso. Parece que é muito fácil trabalhar com eólica, e não é tão simples, né? Então eu fiz uma estimativa aqui que a Petrobras, mesmo que você considere que o motor a combustão tem uma eficiência de 30%, as eólicas também funcionam só uns 30%, 40% do tempo. O fator de capacidade delas também é mais ou menos dessa ordem. Então, se você for pegar essa eólica que eu mostrei na foto anterior, que é uma das maiores do mundo, você precisaria de alguma coisa como 21.000 aerogeradores para substituir a Petrobras. Isso é mais ou menos como colocar 1 a cada 300 metros entre Porto Alegre e Macapá. O que é impossível porque ia quase bater um no outro, né? Ia ficar meio apertado. Uma outra maneira de comparar isso aqui, que eu estava esquecendo, é que essa potência de eólica é mais ou menos 1/3 da capacidade do planeta de eólica. Então, substituir a Petrobras por eólica significaria o Brasil ter o equivalente a 1/3 de todas as eólicas que o planeta possui. Então, a grosso modo, para resumir essa história, a área varrida por uma eólica daquele tamanho é alguma coisa como 3, 4 hectares já. Isso deve continuar aumentando. Então, se você considerar que o vento tem uma velocidade, sei lá, de 10 metros por segundo, isso dá um volume de 300.000 metros cúbicos de ar passando a cada segundo por cada eólica, o que é um volume absurdamente maior do que o volume de petróleo que você precisa para produzir essa mesma quantidade de energia. E é claro que eu não quero comparar ar com petróleo, mas é só para ilustrar que é inerente da eólica que tem pouca energia disponível no ar, e é por isso que a gente precisa de tantas eólicas. Então, uma Ventobras, ela ia precisar captar mais ou menos o volume do lago de Itaipu em ar a cada 5 segundos. E aí outro detalhe importante, isso aqui é público, está acessível para todo mundo, né? Com a foto no meu navegador. Isso aqui é o Atlas Mundial de Potência de Energia Eólica Disponível. Não dá para ver a legenda aqui, mas aqui eles estão colocando em watts por metro quadrado também. Eles acham uma forma de fazer uma equivalência entre eólica e outras formas de energia, né? Então, a gente ouve falar às vezes de países nórdicos, de alguns lugares, o Canadá estão colocando muita eólica. E na verdade que existem poucos lugares onde o vento é bom para colocar eólica. Olhando para a área do planeta, é pouca coisa. Então, é basicamente as regiões em vermelho aqui, ó. Aqui está o Reino Unido, que já quase saturou a capacidade de eólica em terra, né? Eles podem colocar mais no mar, talvez. E, enfim, Suécia, Dinamarca, o Canadá está por aqui. Então, a parte da eólica
que a gente está instalando agora no planeta é mais ou menos a parte fácil. A parte difícil vai vir depois, que é tentar colocar alguma coisa daquele tamanho flutuando no oceano, porque quando a gente coloca eólica no oceano hoje, quase todas que foram colocadas no oceano, elas estão amarradas lá embaixo com um cabo de aço, né? Mas se você for colocar num lugar que tem 4 km de profundidade a água, até colocar o cabo de aço começa a ficar uma coisa inviável, né? Então, algumas conclusões para os presidentes, não só de países, mas de empresas, etc., que eu acho que as pessoas vão começar a pensar obrigatoriamente mais sobre isso no futuro próximo, não economizem em barragens. A gente vê em Brumadinho agora, né, mas no caso de hidroelétricas, você tem alguns casos no mundo de problemas aparecendo em barragens, em países desenvolvidos mesmo, está na França, por exemplo. Só a potência de uma usina não é tudo, como aquilo que eu falei no começo, comparando a Itaipu com as 2 hidrelétricas chinesas. Segurança energética também é importante. E com energia nuclear não dá para brincar. Não é uma coisa que deveria ser feita do tipo, alguém chega e mostra para um monte de político, vamos construir uma usina em tal lugar, e aí você vai lá e constrói. Isso precisa ser olhado com muito cuidado para evitar mais acidentes como que a gente viu em Fukushima, né? Petróleo é foda, não é à toa que a gente usa tanto, é fácil de usar, é abundante, é barato. E só o transporte no Brasil, somando todos os modais aí, consome alguma coisa como 10 Itaipus de potência. E agora à tarde eu olhei no site do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a Itaipu estava produzindo mais ou menos 1/7 da eletricidade do país. Então eu quero dizer que a gente precisa meio que dobrar a capacidade elétrica brasileira se o objetivo for eliminar petróleo do transporte. Feitas essas considerações, eu queria terminar só com esse gráfico aqui, que é de uma das maiores empresas de energia do planeta, a British Petroleum. Todo ano eles fazem um relatório, né? É claro que eles têm interesse em continuar queimando petróleo, provavelmente, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, a gente está aqui nessa linha pontilhada, o verde é petróleo, o gás é o vermelho e o carvão é o cinza, preto aqui. Amarelo é nuclear, azul é hidrelétrica e o laranja é renovável. Então essas projeções de que vai dobrar ou triplicar o uso de energia renovável, eólica, solar principalmente, não significam muita coisa para o tamanho do problema que a gente tem. A maioria das projeções, mesmo se você consultar relatórios de empresas que produzem eólicas e fotovoltaicas, é de que a gente, nos próximos 20, 30 anos, vai ter uma matriz energética parecida com essa que a British Petroleum projeta aqui. Muito obrigado, eu abro para perguntas então. Bom, obrigado, Marcão, pela excelente palestra, muito esclarecedor. Então, agora, se alguém tiver uma pergunta, levante a mão que eu posso levar o microfone. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Eu queria saber, o senhor falou sobre vários tipos de energia, mas não citou a energia solar. Ela é insignificante a produção dela ainda, tem uma perspectiva de aumento, e se ela pode ser útil mais para frente? Sim. Eu não coloquei porque eu não queria estender muito a discussão, e nesse aspecto eu falei das fontes mais importantes, a solar é menos importante. A impressão que eu tenho como, assim, olhando como físico, né, mais do que olhando outras questões, é que
a esperança da solar, e a gente fala muito de energia solar, acho que até mais do que de eólica, é porque a energia do planeta vem do Sol, certo? O vento é meio que o que sobra. Tem muito mais energia, o vento também, de certa forma, foi energia solar antes. Então o que eu quero dizer com isso é que se você medir, tem artigos que o pessoal levanta esses números, o potencial de produção de energia solar é centenas de vezes maior do que o de eólica. Porque então meio que vem energia do Sol, uma quantidade enorme, aí as plantas absorvem, o planeta reflete, as coisas esquentam, o ar se movimenta. Então o movimento do ar é só uma pequena fração da energia que você tinha inicialmente. E também dá para mostrar, tem artigos que mostram, que é impossível rodar o planeta só com eólica. Com solar, do ponto de vista teórico, assim, tipo de quanto de energia está disponível, é possível. Eu esqueci de colocar aqui, mas essa quantidade de energia que a gente consome agora dá uma potência média de 18 terawatts. Então, 18 mil giga. A Itaipu tem 14 giga. Para pôr em perspectiva isso aí. Fabrício? Marcos Paulo, quanto à questão da fusão, quando a gente faz uma comparação entre a energia por partícula resultante da fusão e da fissão, a fusão tem cerca de 3 vezes mais energia por partícula. Tu sabe se tem alguma estimativa do quão importante ela seria frente a essas outras fontes, dado que existe uma corrida, principalmente das empresas europeias, em desenvolver a eficiência, porque hoje em dia a eficiência é menor que 1, ou seja, você tem que fornecer mais do que você recebe. Sabe se existe alguma estimativa mesmo ainda não ter atingido essa eficiência? Além dessa quantidade de energia disponível para fusão ser muito maior, como você falou, a gente tem um problema com os reatores atuais, porque na verdade aquela eficiência que eu falei, que para um reator nuclear é 30%, é medida da seguinte maneira: de cada unidade de calor gerada, 0,3 vira eletricidade. Só que essa energia nuclear num reator convencional como o de Angra dos Reis, na verdade, se você for comparar quanto de energia nuclear disponível é transformada em eletricidade, dá menos de 1%. Porque, na verdade, o reator consome energia para produzir plutônio. Então, são péssimos. Do ponto de vista da física, né, são péssimos esses reatores. Tem muitos estudos com fusão que eu revisei alguma coisa, que eu dei uma lida, mas a impressão que eu tenho é mais ou menos assim. O projeto Manhattan se estima que hoje ele custaria 80 bilhões de dólares, né? O projeto que fez a primeira bomba nuclear. Então eu estimo que seria necessário um esforço daquele tipo para fazer fusão. Do ponto de vista físico é possível. Então tem um monte de problema de engenharia no meio e tal. Então assim, eu diria que é possível. Mas precisaria passar o investimento para uma escala, para uma ordem de grandeza que nenhum país é capaz de fazer. Então, um consórcio de todo mundo talvez, mas a gente não vive tempos em que as pessoas querem colaborar muito, né? Eu digo, tá cheio de disputa entre a União Europeia, Estados Unidos, China, etc. É isso. Eu perguntei porque a fusão ela é o sonho, né, da geração de energia. Sim. Porque o resultado dela são átomos, são núcleos, né? Portanto, átomos também, e luz. Por isso que foi a pergunta. Sim, sim. Essa que eu tinha um comparativo. Eu sei que ainda ela está no campo da redução, só o umidificador. Só pelo estágio. Sim. Só que pelo jeito não quer compartilhar. Uma comparação que dá para ilustrar, talvez para quem nunca ouviu falar de energia nuclear tradicional por fusão, é que assim, imagina um trem com 3, 4 quilômetros de vagões cheios de carvão. Aquilo tem uma quantidade de energia.
Se você for fazer fissão nuclear, que é o que a gente faz hoje, mas num reator melhor do que os nossos, você tem a mesma quantidade de energia num carrinho de supermercado. E se você for fazer fusão, você precisa de uma moeda de combustível. É essa a escala, assim, é muito mais, o potencial é muito gigantesco. Também é por isso que eu acho que é tão difícil conseguir fazer, né? Bom, o petróleo é mais utilizado, claro, para veicular. Do ponto de vista do físico mesmo, qual seria o combustível ou a forma de energia para tentar substituir? A gente tem carro elétrico... Substituir a eletricidade? Não. Eletricidade ou alguma forma de suprir toda essa... Como suprir o petróleo para o transporte, porque tem dados aí que X anos o petróleo começar a ficar escasso. Sim. Então vai ser eletricidade ou vai ter uma outra forma de colocar Entendi. um nuclear no carro para você conseguir suprir tudo isso que a gente tem hoje em dia com o petróleo? Entendi. Antes de eu tentar dar a resposta, eu já vou falar o que vários amigos meus me dizem, que eu sou muito pessimista. O Leandro está dando risada ali, né? Eu trabalho com materiais óticos, como o Gustavo falou na introdução, e nos últimos anos eu procurei alguma maneira de direcionar minha pesquisa com materiais para tentar estudar essas questões e ver se eu conseguia fazer alguma coisa para ajudar, né? Então, hoje no planeta, mais ou menos 40% do lítio minerado vai para fazer bateria de carro. E a gente produz 1 milhão de carros por ano. Carros elétricos. O mundo produz 100 milhões de carros por ano. Então, cobalto, 80% do cobalto já é usado para fazer o eletrodo das baterias. Então, uma série de problemas assim, né? Eólicas, as melhores eólicas usam ímãs de neodímio, que vários de vocês já devem ter visto, aquele ímã que é fácil de machucar o dedo, né? E você gasta alguma coisa como 1 tonelada de óxido de neodímio para fazer uma eólica daquela lá. Então eu acho que a gente tem um problema com a escala do que a gente precisa. O petróleo foi tão bom que está bem difícil achar uma alternativa, vamos dizer assim... Eu não vou nem dizer viável, eu vou dizer assim, socialmente aceitável. Porque eu acho que vai custar mais caro, eu acho que daqui a 20 anos a gente vai viajar menos, e talvez isso tenha implicações econômicas para como funciona comércio, enfim, várias coisas. Eu não vejo um cenário em que a gente vai ter 1,5 bilhão de carros elétricos rodando, ou aviões elétricos, essas coisas, eu não vejo. A energia nuclear poderia ser mais significativa no futuro, levando em consideração a tecnologia que tem desenvolvida dela até hoje, e talvez futuras tecnologias que pudessem ser desenvolvidas na área de fissão, e ela está sendo suprimida por um medo da população, um marketing negativo, pelos acidentes que aconteceram? Você assistiu uma palestra de um professor americano recentemente sobre esse tema? Porque o que você falou parece o título da palestra dele. Se vocês procurarem na internet, vai ter uma palestra do professor Schallenberger, alguma coisa assim, é bem famoso. E ele tem um vídeo que tem milhões de visualizações, que é: o medo da energia nuclear está matando o planeta. E ele faz uma argumentação muito parecida com a que você levantou, né? Então ele fala que não tem argumento lógico para não fazer reatores nucleares e não melhorar eles, e que, por exemplo, na Alemanha, o pessoal está desligando reatores nucleares, mantendo carvão sendo queimado e colocando eólica. Mas então, assim, do ponto de vista desse professor, seria melhor desligar o carvão e manter as nucleares. O problema é que, como eu falei, a potência do planeta, na média, dá 18 mil gigawatts. E um reator tem uma potência de 1 giga. Então, o mundo hoje tem 450 reatores nucleares,
custa uns 15, 20 bilhões de dólares construir cada um. Os casos de mais sucesso, de velocidade para produzir, para construir os reatores, foram a França nos anos 70 e 80 e a China agora. A China está inaugurando um reator a cada 3 meses. Mas isso não é nada. A gente não precisaria construir 10 por ano. A gente precisaria construir alguma coisa como 10 mil reatores. Aí fica mais louco ainda pensar em energia nuclear, que se você fizer a conta de como seria um planeta com 10 mil reatores, mesmo que eles fossem melhores, um reator não vai funcionar por muito mais do que 50 ou 60 anos. Então, significaria que todo dia você ia ter que ter um novo reator sendo inaugurado. Eu digo para sempre, assim. Um ia ser construído, inaugurado, e um ia ser desligado todo dia para sempre. Aí, a questão do medo eu também acho que é importante. Eu, particularmente, eu não gosto dos reatores do jeito que eles foram feitos. Eu acho que é um erro que a humanidade cometeu. Mas, por exemplo, levanta a mão quem aceita de boas ter um reator nuclear aqui em Medianeira. Então aí eu acho que é difícil por isso. E é muito caro, né? É muito caro. Se for comparar, para você construir uma usina que vai queimar carvão e produzir a mesma quantidade de energia elétrica, você precisa investir 500 milhões. É 1/20, é algo entre 1/20 e 1/40 do investimento que tem que fazer para construir reator nuclear. Pensando na evolução da tecnologia de materiais, na descoberta de grafeno, enfim, de outras tecnologias de conversão e tal qual eficiência de equipamentos, esse cenário que você apresenta, que você se baseia, é o pior caso, é uma média, é o melhor caso? Qual seria a tua base de estudo hoje para esse teu cenário pessimista? Então, eu tomei a liberdade de precaver vocês de que meus amigos dizem que eu sou pessimista. Eu acho que eu sou realista. Sabe quando você brinca com uma criança, um sobrinho seu, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. Aí você encontra ele e ele pesa, sei lá, 8 quilos. Aí você pega ele no colo, brinca, tudo. Aí você encontra ele 1 ano depois e ele está enorme, e ele ainda acha que ele é pequeno, ele pula em cima de você, te machuca, etc. Eu acho que é essa reflexão que a humanidade precisa fazer antes que machuque alguém. A gente tinha 1 bilhão de pessoas, agora a gente tem 7. Não tem um problema com o excesso de população, mas eu gasto 10 vezes mais energia do que o meu pai gastava quando ele tinha minha idade e por aí vai. Então, o que a gente consegue produzir e oferecer a um preço aceitável para 7 bilhões de pessoas? É meio que nisso que eu me baseio. Então, é possível fazer, sei lá, 1 metro quadrado de grafeno para cada uma das 7 bilhões de pessoas no planeta? Acho que não. É possível fazer vidro plano como o do elevador aqui? Tem vidro pra caramba no mundo. Eu trabalhei bastante com vidro, por isso estou fazendo a comparação. Então, tentando ser imparcial, que eu não acho que é possível nesse caso, das coisas que eu li recentemente, eu diria que há uma corrente, principalmente de pessoas ligadas à economia, que eles acham que naturalmente a gente vai achar soluções. Tem uma corrente de ambientalistas, pessoas mais ligadas à questão ambiental, que às vezes não consideram a escala. Então, por exemplo, havia um ministro, uma ministra também do meio ambiente na França, que eles falaram assim recentemente: vamos desligar os 60 reatores nucleares que a França tem e vamos construir eólicas. Do ponto de vista econômico, desligar os 60 reatores vai custar 130, 140 bilhões de euros. Para um país que tem déficit comercial desde 85,
que a dívida já passou de 100% do PIB, ou vai passar no mês que vem, e etc. Então, eu acho que muitas coisas que as pessoas propõem não é viável. O que eu acredito que vai acontecer naturalmente é uma diversificação. As pessoas vão ter que encontrar outras formas de produzir energia, por exemplo, tentando reduzir o uso de transporte, tentando reduzir o uso de carro, tentando reduzir o consumo, né? Eu gasto no meu carro, por ano, uns 10 mil kWh de energia. Na minha casa eu gasto 1.500. Então, assim, se pedirem para eu escolher, você prefere largar o seu carro ou parar de usar o micro-ondas, o forno elétrico, o ar-condicionado? Eu largo o carro. Eu vou tentar usar a bicicleta e foda-se. Sim. Quer pegar esse aqui? Quanto à eficiência da energia que a gente consome, em relação a todos os tipos de energia que a gente consome, não seria uma alternativa melhorar a eficiência? Por exemplo, você ter um carro mais econômico, talvez, gastar menos combustível? E qual que é a eficiência média que a gente tem em relação a toda a energia consumida no mundo? Dessa potência de 18 terawatts, que é a média do planeta, né, eu digo, essa barra aqui aproximadamente, se você converter aquela unidade ali que é bilhão de toneladas de petróleo para watt, vai dar uma potência média de 18 mil gigawatts ou 18 terawatts. Aproximadamente 1/3 disso é desperdício. Se a gente for pensar só no carro, parece que o carro desperdiça mais, e é verdade. Mas é que quando nessa conta de energia aqui está contado o uso direto de energia térmica. E eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, porque eu só prestei recentemente. Uns 80% da energia gasta pela indústria brasileira é para esquentar alguma coisa. Seja para a indústria alimentícia, que usa temperaturas de 200 graus, seja para derreter ferro, para fazer aço, para fazer o que for. Então, quando você vai queimar alguma coisa e você quer calor, você consegue bastante eficiência. Então, a média fica até razoavelmente alta por causa disso. Então, eu diria que, assim, eu vou dizer assim, uma metade da energia que a gente extrai da natureza, a gente desperdiça. Alguma coisa parecida com isso. E eficiência, que era a sua segunda questão, tem um problema que é o seguinte. Eu tenho um carro 2005. Não me pagaram, então não vou fazer merchandising. O meu pai tem um carro da mesma montadora 2017. E a gente viaja, dirige mais ou menos do mesmo jeito. E eu fiquei incomodado porque o carro dele gasta um pouquinho mais, talvez, do que o meu carro. Eu já viajei com o carro dele também, etc. Né? E aí eu falei, poxa, eu sei que o mundo inteiro está correndo atrás de melhorar a eficiência, que os motores estão ficando mais eficientes, etc. Só que a pessoa que vai comprar um sedã médio, não é grande coisa, tá? Um sedã médio, ela está mais preocupada com conforto. Ninguém compra muito carro pensando na eficiência do motor. Então, na verdade, o motor desse carro, ele é mais eficiente que o motor do meu carro 2005, só que o carro ficou mais pesado, justamente porque o motor é mais eficiente. Então, é uma cilada que os economistas chamam de paradoxo de Jevon, que eu também pensei assim durante muito tempo até conhecer essa história. Que a gente fala assim, vamos melhorar a eficiência no uso desse recurso e aí a gente vai proteger o recurso, né? De certa forma é isso que a gente quer fazer. Mas como a gente vive numa sociedade de mercado, o ganho em eficiência significa aumento de produtividade e redução de preço que faz o consumo aumentar. Então, em geral, melhorar a eficiência das coisas, claro que eu não estou falando assim, vamos pegar um opalão e ficar queimando à vontade, não é isso? Mas investir em eficiência, no máximo, ajuda um pouco.
Mas se vai reduzir o preço, então vai aumentar o interesse das pessoas por usar aquele recurso e por aí vai. O que eu acho que faz sentido é que um carro não deveria pesar 1,5 toneladas. Digo, eu peso 80 quilos. A maioria de vocês, não sei se usa carro, ônibus, ou o que for, mas por que um ônibus é melhor? Um ônibus é super mais pesado do que um carro, só que ele carrega 40 e poucas pessoas. Então, se você medir quanto pesa o meu transporte comparado com o que está sendo transportado, é isso que talvez deveria ser perseguido, mas nem todo mundo, inclusive eu várias vezes, não vou ser hipócrita, eu moro em Pato Branco e eu não vou ficar esperando um ônibus lá do lado. Quem mora no interior, sobretudo, não tem ônibus toda hora, né? Então eu vou de carro. Daí quando eu vou de carro, eu queria ir no mercado. Daí eu levo junto 4 pneus, 4 rodas, um motor de 200 quilos, uma lataria de meia tonelada, etc. E aí a eficiência não ajuda tanto. Bom, pessoal, eu gostaria de convidar a todos para as outras palestras que terão ao longo desse semestre. A próxima será no dia 4 de abril, o professor Ricardo Gotthard, da UFRN de Cornélio Procópio. Ele vai falar sobre a história do mundo na perspectiva da ciência e dos materiais. Então, está todos convidados daqui 2 semanas, na quinta-feira, às mesmo horário, às 17h40.